Meu nome é Lígia Costa, eu sou cirurgiã dentista. Sou vegetariana, sou adepta do espiritismo, como falei no início, né? Sou expositora espírita e sou voluntária do Centro Redentor, aqui no ABC. E é isso. Então, antes de começarmos aí, vamos pedindo, né? Eu gostaria de pedir o auxílio e a orientação da espiritualidade, para que nós possamos estar com o coração aberto, com a mente aberta, disponíveis e dispostos para o aprendizado da noite de hoje, né? Porque não basta a gente estar disposto, né? A gente tem que estar disponível, tem que estar com o coração aberto para as informações, né? E que possa agregar na vida de vocês, né? Então, que a espiritualidade possa orientar o Denilson, para que ele possa ser intuído, né? Mais do que ele já é em todas as palestras, né? Para que as informações sejam o mais esclarecedoras possíveis, né? Então eu vou, antes de passar para ele, se acaso acontecer algum imprevisto de cair a conexão e a palestra ser interrompida, fiquem tranquilos que o Elias vai enviar um outro convite lá no grupo do WhatsApp, né? E uma outra reunião vai ser, vocês vão receber o convite lá, tá? Eu aviso porque, assim, né, deu tudo certo, né, nos outros eventos, mas imprevistos acontecem, né? Então, se acaso cair a conexão, qualquer coisa do tipo, né, vocês vão receber lá no grupo um novo convite. Tá bom? Denilson, querido, seja bem-vindo. O tema da palestra é alimentação não violenta e o espiritismo. O Denilson, ele é professor, ele é psicoterapeuta, facilitador de constelação familiar. Ele tem um canal no YouTube que é Denilson Krishna, onde ele fala bastante sobre meditação, espiritualidade, veganismo, vegetarianismo. Bem bacana. Inscrevam-se lá. Tá bom? Querido, boa noite. Seja bem-vindo. Que bom revê-lo. Boa noite, Lígia, um prazer, muito bom também revê-la e ver a todos, né, porque realmente, né, daqui a pouco compartilho a tela e não vejo ninguém, né. Gratidão, Lígia, por você estar aqui intermediando também. Eu que te agradeço demais. E Fique à generosidade. vontade. Obrigado. Generosidade de vocês todos, fico bem feliz de estar aqui. Nesse tempo, né, que a gente vive tão maluco, nesse ano de 2020, como estão, a gente poder falar de um passo a mais que a gente quer dar na nossa evolução, no nosso processo. Então, todos que estamos aqui, ou já somos vegetarianos e veganos, ou pretendemos ser. Então, a gente está aqui unidos a essa espiritualidade, que nos orienta, que nos intui, para que a gente possa avançar na direção daquilo que a gente projetou, né? Disso que a gente estabeleceu como a nossa reforma íntima, a nossa busca. Então, a gente vai analisar alguns aspectos específicos do que a doutrina espírita nos ensina sobre meio ambiente e, sobretudo, alimentação, né? Eu vou compartilhar aqui, espero que fique tudo bem. Eu acho que foi, né? Sim. Ótimo. Então, qualquer coisa, por favor, me avisem aí. Isso, queria fazer ficar maior. Então, nós vamos começar dizendo que tudo que a gente vai falar está embasado nas obras clássicas da doutrina. Então, essa postura de cuidado e respeito com o meio ambiente, esse olhar amoroso para com os animais, não é algo novo e não é invenção dos novos espíritas. Está na doutrina desde sempre, mas a gente não percebeu. A gente vai passando e apenas sutilmente a gente vai percebendo algumas coisas. Mas na doutrina, desde o princípio, a gente percebe essa postura que e não é errado dizer que a doutrina é profundamente ambientalista. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Conservação e Destruição, parece um manual,
né, de proteção ambiental, né? É uma religião ambientalista. O amor proposto por Jesus, esse amor divino que nós estamos, vida após vida, buscando melhorar e avançar, não exclui de forma alguma o meio ambiente e os animais. E então a gente segue essa vertente, respeitando a todos e o posicionamento de cada um nessa etapa. Nós temos uma cultura que come de uma maneira, então é todo um processo gradativo e amoroso para conosco mesmo, com as nossas limitações e para com a natureza e o meio ambiente, né, e os animais. Aqui, nessa questão do livro dos Espíritos, é dito pela espiritualidade maior: estais longe de conhecer inteiramente os animais. Então, já no primeiro livro, é dito isso pela espiritualidade, que nós encarnados estamos longe, distantes de conhecer a importância dos animais na nossa vida, a importância dos animais para o planeta e para a nossa evolução. Porque às vezes alguém pensa, mas que diferença faz um animal ser extinto lá na savana africana? Tem impactos sobre o nosso psiquismo. Se a natureza foi toda ela criada por Deus, sendo então espiritualistas, religiosos, que buscam a comunhão em Deus, então nada que Deus criou está equivocado, não é? Então, as espécies humanas e as espécies animais e as espécies das plantas existem para uma função, para um objeto, né? Existe uma importância. E a espiritualidade já nos alertava quando lançou o Livro dos Espíritos. E nós estamos longe de entender esse processo. Como que a maioria de nós espíritas interpretamos isso? Interpretamos assim: tá longe de entender os animais mesmo, deixa para lá. Na próxima vida eu me preocupo. Mas não era essa, né? Provavelmente a espiritualidade nos endereça uma mensagem e a gente ouve outra, né? Aqui Emmanuel está dizendo: sejamos mais humanos para com os animais. Veja que interessante. Sejamos mais humanos. A humanidade é um estado evolutivo. O fato de termos uma forma humana não quer dizer que já estejamos vibrando na frequência do que é considerado humano para a espiritualidade. Nós também estamos participando de uma transição, né, do animal para o humano e do humano para o angelical. Estarmos numa forma humana não significa que temos comportamentos humanos éticos. Por isso que existem movimentos como o do direitos humanos, né? Porque nem todas as pessoas são tratadas como seres humanos. E Emmanuel está falando de que nós devemos tratar os animais com mais humanidade. Isso me lembra muito uma canção da Legião Urbana, em que Renato Russo cantava: a humanidade é desumana, mas ainda temos chance, né? Se não me engano, era essa a letra da música. A humanidade é desumana. Precisamos alcançar primeiro um estado de humanidade, para depois avançarmos sobre o próximo estágio, que é a da santidade, depois da angelitude, não é? Tem toda uma gama de escala evolutiva. Nós estamos buscando ser humanos. E talvez não tenhamos completado ainda, só porque estamos nesta forma, né? E Emmanuel fala: precisamos ser mais humanos com os animais. O mentor de André Luiz, numa das suas obras, o Alexandre, ele diz: se não protegemos, nem educamos aquele que o Pai nos confiou, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Então, o mentor de André Luiz aqui está dizendo: se nós não olhamos para aqueles que Deus colocou para que nós cuidássemos, como nós vamos exigir o amparo superior?
nós estamos aqui para cuidar dos animais. Nós também estamos aqui para auxiliar a evolução dos animais. Peguei aqui uma passagem da Gênesis, que é o capítulo 1, versículo 28, o Gênesis, não a Gênese do Allan Kardec, a Gênesis bíblica, né? Atribuída a Moisés, né? Então, nesse capítulo, logo no primeiro capítulo, né? Deus os abençoou e lhes ordenou. Abençoou os seres humanos aqui, né? E disse: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai, e agora vem a questão. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Essa tradução bíblica, que é sujeitai, dominai, é uma tradução antiga. Provavelmente o varão hebreu que escreveu isso, escreveu dessa forma mesmo. Dessa forma para mostrar a superioridade humana e o poder do homem sobre toda a natureza e sobre todos os animais. Isso quando esse escritor, então, é atribuído a Moisés. A gente não sabe quem foi que escreveu esses 5 livros, esse Pentateuco, né? Hoje sabe-se, por exemplo, que cientificamente se sabe que o trajeto que Moisés fez da onde ele estava quando libertou os judeus até chegar em Canaã, a pé, é um percurso que dura 6 dias. E na tradição bíblica, simbolicamente, foi colocada como 40 anos. 40 anos a travessia do deserto, algo muito longo, muito distante, muito grande. Esse percurso dura 6 dias. Talvez tenha demorado 40 dias. Então, da mesma forma, o que tradutores têm dito é que, segundo o Espírito Divino, quando a gente vai aprendendo, não seria bem povoai e sujeitai toda a terra, mas povoai e cuidai da terra. Administrai os peixes, as aves e todo animal que rasteja. Não é? Então, a Bíblia, como fonte inspirada, tem o ser humano que redige e escreve segundo as suas limitações. Então, a gente está vendo um outro prisma, e isso que está em vermelho é tradução de outras Bíblias. Apenas um detalhe: o Brasil prefere ler a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é um português, e nem Portugal lê mais essa tradução, né? Que é bastante antiga. Ela foi escrita por volta do século XVII. De lá para cá, outras traduções mais apropriadas surgiram, né? Então, essa questão das traduções é um fator também importante aqui, esquisito. Mas voltando para a doutrina, que é o nosso objetivo maior, Cairo Schutel, esse importante espírita que nasceu aqui na cidade de Matão, interior de São Paulo, ele tem essa frase: lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam. Isso para despertar um sentimento que é a compaixão. Os animais, eles têm força limitada, eles se cansam, e eles sentem, e eles também pensam. Você tem um cachorrinho ou um gatinho, você estabelece uma relação de amor com ele, e você sabe o quanto esse animal é capaz de te amar e de te seguir com lealdade. E esse amor do animal pelo humano é um amor diferente dos humanos. O animal, ele pensa pouco, mas ele sente muito. Então, como diz Marcel Benedetti, num dos seus livros, Todos os Animais Merecem o Céu, ele diz que os animais despertam em nós um afeto que está escondido em algum local da nossa consciência. Né? Em algum lugar da nossa inconsciência está escondido um tipo de afeto que os animais nos despertam. Todos os animais. E Emmanuel, de novo, dizendo: os animais são os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Os animais são nossos irmãos.
E eles merecem a nossa proteção e o nosso amparo. Importante nós lembrarmos que todos nós, quando nascemos nesse planeta de provas e expiações, nós temos um propósito para a nossa existência. Não é o propósito de ninguém promover a injustiça e a maldade. Não é propósito de ninguém destruir a natureza ou assassinar animais. Mas nós podemos nos desvirtuar do nosso propósito e fazermos completamente diferente do que estava programado. Os animais estão aqui para serem protegidos e amparados. Karma Schutel, novamente. O desprezo e os maus tratos aos animais estão em completo desacordo com as leis do amor e da caridade. Eu gosto de frisar o termo desprezo, porque às vezes a gente passa, né, por algumas palavras. Eu, por exemplo, prezo muito esse momento aqui, com todos. Assim, para mim é um grande prazer estar aqui. Então eu prezo esse momento. O desprezo é quando a gente não se importa, é quando a gente não é tocado pela compaixão. Nenhum sentimento nos toca em relação ao sofrimento dos animais. Isso é desprezo. O desprezo é: eu não me importo com o que está acontecendo nos matadouros agora. É quando não estou triste por conta das vacas, bezerros e porcos que neste momento estão pelo mundo, né? Então isso é desprezo. E Kyra Schutel nos chama a atenção. O desprezo e os maus tratos estão em completo desacordo com as leis do amor e da caridade. Então, precisamos... o que a espiritualidade está nos trazendo vamos olhar direito o resultado das nossas ações, né? A gente ir corrigindo, né? E aqui uma pausa para dizer que tudo isso aqui que a gente está falando, antes eu falava de vez em quando numa palestra, numa aula, né, dentro do Centro Espírita, sobre vegetarianismo, e de vez em quando alguém torcia o nariz. Essa semana uma pessoa aqui do grupo também entrou em contato comigo sobre respostas, às vezes, agressivas em grupos de amigos, né? Você coloca coisas sobre vegetarianismo. Mas aí a gente se deparou com um MOVE, foi aí que encontrei o Elias, e a partir daí a gente foi juntando, e estamos todos nós juntos aqui, por conta de um trabalho anterior, que é um grupo de 5 pessoas só no começo, chamado MOVE, que é Movimento Ético pelos Animais e Meio Ambiente, né? E esse estudo, em 130 obras, não é? Aqui, em 130 obras espíritas clássicas, retirou 200 referências da espiritualidade nos orientando em direção ao vegetarianismo e veganismo e relacionamento com os animais. A gente está falando de 130 obras da doutrina dos autores clássicos, né? Bezerra de Menezes, Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Karma Schutel. Então, são 200 referências. E aí a gente chega à conclusão de que, uau, né? A espiritualidade nos está orientando desde o começo e a gente não enxergava. Então, nós não estamos trazendo uma abordagem nova, estamos apenas trazendo um olhar que a gente não tinha, porque não enxergava mesmo. Só isso, né? Não quer dizer que não estava lá. Mas a espiritualidade vai esperando o nosso momento e parece que estamos despertando para esse passo, né? No ano de 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec faz essa pergunta aqui. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Nesse ponto, eu sempre digo que eu fico mais impressionado com a pergunta do Kardec do que com a resposta da espiritualidade. Porque em 1857, se preocupar com a alimentação carnívora estava fora de escopo da sociedade, fosse ela parisiense ou de qualquer lugar do mundo, né? Com exceção do Extremo Oriente, que aí é uma outra coisa quando a gente se refere à Índia.
Vou fazer apenas um parênteses aqui. 3.000 anos de Jesus, nasce na Índia uma alma chamada Krishna. 3.000 anos antes de Jesus. Estamos falando de alguém que nasceu há 5.000 anos atrás. E quando Krishna nasce nessa região da Índia, aquela população era vegetariana. Então, estamos falando sobretudo do mundo ocidental. Nesse sentido, Allan Kardec faz uma pergunta que é impressionante, porque ninguém pensava nisso à sua época. A alimentação animal é contrária à lei da natureza? Espiritualidade responde: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Muita gente defende que pode comer carne à vontade porque em Livro dos Espíritos está permitido. A resposta da espiritualidade, na metade do século XIX, é deixar que a gente cuide da nossa alimentação. E dizer que cabe a nós cumprir uma alimentação que nos mantenha a saúde. E ela não entra em maiores questões, né? Não entra em pormenores com relação a isso. Em 1857, uma década depois, né, 11 anos depois, para ser mais exato, no livro do Kardec, a Gênese, está escrito, Kardec escreve: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, Allan Kardec, um professor, estudioso, filósofo, um cientista à sua época, não é? E dando muito valor às descobertas científicas. E é muito incrível que estejamos falando disso em 2020, quando há um forte movimento de combate à ciência, né? Allan Kardec está dizendo que a própria doutrina dos espíritos, perante uma descoberta científica, ela se adequa a essa nova descoberta, porque não é uma doutrina ultrapassada. Ela não ficará ultrapassada, ela avança junto com as descobertas científicas. Não é? Essa é uma fala do Kardec. No século XX, já, 90 anos depois, né, quase 90 anos depois daquela fala de O Livro dos Espíritos, nós temos agora uma resposta cabal da espiritualidade para aquilo que Allan Kardec havia perguntado. No livro O Consolador, pela mediunidade do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel responde a seguinte pergunta a queima-roupa: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? É a mesma pergunta que Allan Kardec fez para a espiritualidade maior um século antes. E agora, um século depois, a espiritualidade ajusta essa informação, porque o espiritismo já existia há mais ou menos 80, 90 anos daquele momento para este, né? Então aqui a espiritualidade podia aprofundar essa questão e aprofundou. Responde Emmanuel: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Veja a resposta do Emmanuel. Aqui não há dúvida. Aqui ele coloca, da maneira como ele sempre coloca, assertivo e forte, né? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Essa é a resposta cabal do Emmanuel.
é de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas, eu acho que é vitaminas, tem uma barra aqui na frente, eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo ocultar. Ah, sim, ocultou para mim uma barra que tinha aqui. Então, ele diz que é de lastimar isso, o fato da gente comer carne. Porque se a nossa materialidade exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Emmanuel diz, em 1941, que nós não precisamos de nada de origem animal. E quando ele fala que tudo o que precisamos pode ser encontrado nos produtos de origem vegetal, Emmanuel, nesta resposta, ele foi além do vegetarianismo. Ele aponta para o veganismo. A gente gravou, né, um vídeo sobre isso no canal do YouTube, e algumas pessoas achavam que era forçada essa interpretação. Emmanuel está nos dizendo aqui, claramente, os valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem nenhuma necessidade de matadouro ou frigorífico. Isso é muito importante, porque o movimento vegano, ele nasce na Inglaterra com Donald Watson, em 1944, para o mundo. O veganismo nasce em Londres com Donald Watson, em 44. Na verdade, o conceito de se alimentar apenas de vegetais nasce em 1941 no Brasil, através da mediunidade do Chico Xavier. Na verdade, é o próprio Espiritismo quem lança no mundo ocidental o primeiro apontamento para uma alimentação puramente feita de vegetais. Nasce na própria doutrina espírita, mas nós espíritas não vimos isso, né? Passamos por isso. Mais uma vez, na Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 29, eis o que está escrito lá. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Segundo Deus, na Gênese, o nosso alimento é tudo aquilo que as árvores produzem. Grãos, brotos, folhas, legumes, frutas, enfim, é o reino natural. Esta é a primeira recomendação de alimentação do Velho Testamento. E o Chico Xavier tem esta frase, Chico, ele mesmo, né? Não ele como médium aqui, mas ele de fórum íntimo, dizendo: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Então é isso. Eu volto para aquela ideia básica. Todos nós na Terra temos um propósito. A missão de cada um de nós serve a um propósito. Estamos aqui para um objetivo. No geral, é falar, é evoluir. Ok, evoluir. Mas qual é a missão pessoal de cada um na Terra? O que é que te chama a atenção? Nesse momento onde estamos aqui entre espíritas e simpatizantes do espiritismo, vegetarianos ou simpatizantes do vegetarianismo, se você está aqui, é porque já recebeu um toque do astral superior para fazer esse movimento, né? Dentro do seu ritmo, do seu tempo, amorosamente. Mas se você está aqui, né, você está aqui ouvindo isso, compartilhando junto com a espiritualidade dessa vibração, dessa frequência, é porque estamos juntos, buscando, tentando fazer esse processo. Deixa eu falar de mim, pessoalmente, nessa busca. Eu não atingi o veganismo ainda, né? Eu estou nesse processo, eu sou vegetariano, a minha alimentação, ela, neste momento, ainda inclui ovos, por enquanto,
estou fazendo esse processo. Estava pensando como falar isso hoje à tarde, né? Eu falei, nossa, estou me desculpando, né? Porque eu como ovos que é fornecido por um casal de senhores que mora numa chácara, e eles têm as galinhas como animais de estimação, elas têm até nomes. Então, eu sinto confortável ali. Alguém até me perguntou no grupo, né, se eu poderia dar o telefone deles. Não tem produção suficiente, né? Porque, assim, é uma produção, assim, é uma criação caseira deles. E aí eu adquiro esses ovos especificamente, e essas galinhas não são abatidas no final do processo. Quando a galinha fica velhinha, né, ela não bota mais ovos, nas granjas elas são assassinadas, né? Então, assim, mas ainda assim pretendo passar por isso também. Então, estamos em diferentes pontos, né, aqui. O objetivo é apenas que cada um observe a si mesmo e faça os movimentos dentro da sua graduação, no seu processo. A caminhada deve ser amorosa e respeitosa consigo mesmo também, né? Mas caminhamos para isso. Caminhamos para sutilizar a nossa alimentação, para melhorar a nossa energia e para aprendermos a partir daí mais amorosidade com a natureza e os animais. E aqui eu venho num ponto, me sinto meio que correndo, porque tem umas coisas que são importantes, mas vamos dar conta até onde for possível, porque aqui a gente abre, dentro do estudo da espiritualidade, dentro das obras clássicas, as obras do André Luiz. São vários livros, mas aqui foi separado os mensageiros. Mas em vários livros ele fala sobre a questão do meio ambiente e dos animais. Aqui, o benfeitor Aniceto, nesse capítulo 42 de um livro de 1944, cujo título é Evangelho no Ambiente Rural. Veja o que o benfeitor está dizendo para o André Luiz. Auxiliemo-lo, esse lo se refere ao homem e à mulher, se referem ao gênero humano, à humanidade. Auxiliemos a humanidade a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Então, aqui, no primeiro momento, o benfeitor está falando que nós temos que aprender a amar a terra. Alguns grupos chamam de Gaia, Mãe Terra. Sim, o mentor está nos orientando a aprendermos a amar a natureza e tudo que contém nela. Então, e sem os recursos do extermínio, não é para matar animal, nenhum animal. E continua ele. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Veja isso. Em 1944, o mentor está orientando-nos a como deve ser nossa caminhada no planeta. Cuidar dos animais, começando por não matá-los. Como que nós não os matamos? Hoje ninguém sai mais para caçar, não existe mais, né? Quer dizer, nós aqui que estamos nessa sala virtual, sim, tem gente que sai para caçar. Mas como nós não matamos os animais? Que aqui é chamado de seres inferiores. É a linguagem da época. Tem gente que questiona isso também, né? Mas sigamos. Quando nós não temos animal morto no prato, nós não estamos matando. Quando temos animais mortos no prato, estamos patrocinando essa morte. E aqui ele vai além. Ele está falando também do meio ambiente. As árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Preservar o meio ambiente, preservar a natureza. A
maior parte da floresta que é destruída, nos últimos 2 anos, a gente está passando por recordes históricos da história recente do país. Devastação do cerrado, da floresta amazônica, das florestas tropicais, do Pantanal, da Mata Atlântica. Estamos passando por um período de destruição da floresta que a gente achou que nunca mais passaríamos. Coisas que só aconteceram há 500 anos, 400 anos atrás, começaram a reacontecer, né, novamente. Nesses 2 últimos anos, mais ou menos 1 bilhão de árvores nativas foram destruídas. Cerca de 1 bilhão de árvores que estão aqui na floresta amazônica desde Adão e Eva. Não é a árvore que o homem plantou. A gente está falando de uma destruição de regiões da floresta amazônica que não tinha tido ainda a interferência. Então, dentro do propósito de cada um, é promover a vida. Todos nós somos brasileiros, e no Brasil está a maior floresta do planeta Terra. Tem um motivo, tem um propósito, há uma razão para isso. Mas se eu e você não vamos lá na Amazônia derrubar a floresta, porque nenhum de nós fomos, eu acho que nenhum de nós aqui sequer derrubou uma única árvore na vida. Nenhum de nós nunca matamos uma única vaca na vida, não é? Os mais antigos, né, participaram, eu vi minha avó fazer isso, que era matar frango, né? Cheguei a ver isso no sítio, né? Mas isso acontece. E nós, considerados civilizados, patrocinamos isso. Sobretudo, para colocar boi lá no pasto. Né? Derrubar a floresta para fazer braquiária, ou seja, pasto para gado comer. Né? Então, a espiritualidade está nos orientando. Então, não é pouca coisa. Assumir ser vegetariano ou adotar essa ideologia, mesmo que não seja ainda, e gradativamente ir caminhando nessa direção, é um ato revolucionário e exige coragem. Ouvir umas piadinhas aqui e ali em família, fazer umas gracinhas, sim. É preciso ser forte. Ser vegetariano é um ato revolucionário. Quando eu falo revolucionário, pense que a maior revolução de todas é mesmo o amor. Né? E uma atitude que não colabora com um sistema destruidor. É como Mahatma Gandhi, é uma divina desobediência. Se todos estão matando, ou todos estão se alimentando de carne, e não percebem que isso patrocina a morte dos animais, a destruição da floresta, a gente renuncia a fazer parte disso. Né? Precisa ser corajoso, precisa ser revolucionário. Né? É essa a proposta. E é isso que a espiritualidade está nos orientando. No livro 50 anos depois, do Emmanuel, também através do Chico Xavier, contando, a gente está fazendo um pequeno recorte, né? Quando a gente viu ali, são 130 livros, 200 referências, já são mais que isso. E das obras clássicas, porque se a gente for pegar, por exemplo, o Ramatiz, só o Ramatiz vai dar 2.000 referências vegetarianas, só ele, né? Então, a gente está buscando aquelas obras que são sacramentadas dentro da doutrina, e não as obras que às vezes tem alguma polêmica, né? Eu, pessoalmente, acho o Ramatiz fantástico, né? Mas vamos lá. Então, nesse livro aqui, no Horto de Célia, não sei, disse o irmão dos pobres com singeleza. Aqui tão somente amamos muito a terra. De novo, né? O nosso tópico, né? Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas. Recebamos as suas dádivas e as suas flores. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, é à sua sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos, aqui, uma grande família. E os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. De novo, a espiritualidade nos orientando. Amar a terra. Os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Não fica de fora o respeito às venerandas árvores. Não é?
Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar, nunca. E vale uma referência também. Este livro, 50 anos depois, é 50 anos depois da morte de Jesus. Ele foi mediunicamente escrito por Chico Xavier, em 1940. Mas a história, que se refere ao próprio Emmanuel, é 50 anos após a morte de Jesus. Assim como na Índia, que eu acabei de citar, os animais eram tratados como bichinhos domésticos. Então, quando a gente fala do vegetarianismo da Índia, eles tomavam leite, e do leite faziam o queijo, a manteiga, o iogurte. É porque, nesta época, os animais do lar eram tão amados quanto o seu cão. Tinham um nome e eram bem cuidados. Se a gente soubesse estabelecer essa relação de respeito, poderíamos ter essa relação com os animais, né? Hoje, eles são maltratados, as vacas para nos dar o leite, as galinhas para dar os ovos, porque assim, como aqui está falando sobre o amor à terra, vamos chegar a um termo que é o agronegócio. Existe a agricultura. Agri é terra, cultura. Cultura significa cultuar, cultivar. Agronegócio não tem cultura, só tem negócio. Na agricultura clássica, quem lida com a terra a trata como mãe divina, como sagrada, né? A terra é a mãe terra. Então, na agricultura, na plantação de orgânicos, né? Alimentação sem agrotóxico, esse agricultor tem uma relação de amor com a terra e as plantas e os animais. No agronegócio não há amor, só há negócio. A terra é violada, violentada, porque só se quer o lucro, sem se respeitar a terra. Hoje, nós sequer percebemos os ciclos da terra, solstícios e equinócios, já não temos mais esse conhecimento, mesmo as fases da lua. Então, o agronegócio planta soja do sul da Argentina até o norte da Califórnia, passando por diversos biomas, destruindo tudo à sua frente, sem respeitar o seu tempo. Porque no agronegócio só há negócio, não há cultura, não há cultivo. Né? Então, quando a gente vê essas referências antigas sobre o leite, os ovos e a lã, é porque eram pessoas que estabeleciam uma relação de amor com esses animais. Por isso que a vaca na Índia é sagrada, a gente pensa hoje que eles são atrasados, mudou muito, não é mais assim tão romântico, mas por que a Índia, a gente pensa, poxa, eles não comem, né, não fazem churrasco, né, não tem carne de vaca lá, tanta vaca? Sim, porque cada família no passado tinha uma vaquinha, que dava leite e nutria a sua família, e essa vaquinha era tratada mesmo com todo respeito, com todo respeito. Esse respeito a gente perdeu. Então, a agropecuária, o agronegócio, só visa o negócio. Por isso, tamanha devastação. É o contrário da vida simples, pensamento elevado. Ainda no livro. É a mesma parte, eu havia copiado 2 vezes. Pessoal, isso aqui eu tinha colocado na outra palestra, eu vou repetir. Eu peço desculpas a você, porque eu peguei esse quadro, que é da Bolsa de Valores, né, da Ibovespa aqui de São Paulo, né? Mas foi o melhor quadro que eu consegui para descrever um ensinamento. Existe um livro chamado Abismo, eu não recomendo. A não ser que você seja muito forte, é um daqueles livros que você começa a ler e fica desequilibrado, você tem que fazer uma oração para começar a ler, aí você para de ler, continua rezando, e quando termina, né? Esse livro foi escrito pelo médium aqui de São Paulo, de Guaratinguetá, chamado Ranieri, e ele vai em desdobramento à noite para umas regiões mais profundas do umbral. E ele vai com o espírito do André Luiz e com o mentor do André Luiz. E ele vai
descrever algumas regiões umbralinas ali. E no frontispício desse livro existe essa frase aqui, ó. Na trajetória evolutiva, o espírito jamais regride, mas se degrada. Na trajetória evolutiva, o espírito jamais regride, mas se degrada. Como eles vão falar sobre o umbral profundo, vão mostrar coisas ali bem incríveis que ocorrem. O André Luiz, ele foi numa parte do umbral que não era tão profunda assim, que está descrita no livro Nosso Lar. Mas ele descreve algumas coisas de quando ele estava no Nosso Lar e ele viu fora, né? O que está sendo dito lá é assim: a escala da evolução ou degradação da condição humana. Imagina que nós estamos aqui. E num período de 1000 anos, quando a gente olha, a gente alcançou aqui. Então, eu ou você, espírito, estávamos aqui, depois de 1000 anos, estamos aqui. Olha o quanto a gente avançou. Daqui até aqui. Porque a nossa evolução, ela não é linear. Ela não é linear. Então, a pessoa vai evoluindo numa encarnação, num período, e fica estagnado, para, depois ele cai. Pode ser que ele suba, cai, suba muito e caia muito. Ele não involui, ele se degrada, é diferente. Esse outro quadro, acho que vai melhor. A pessoa está aqui e depois de 1000 anos ela está aqui. Evoluiu, não é? Claramente evoluiu. Mas a trajetória dela não foi desse jeito. Ou vamos olhar a escala aqui em cima, é mais bonitinha. Ele está aqui embaixo, e ali 1000 anos está aqui em cima. Evoluiu. Evoluiu bem. Poxa, que bom. Mas olha a caminhada. A pessoa está aqui, sobe, cai, sobe. Então, vamos lá. Essa pessoa, entre quedas e subidas, depois de 300 anos, está aqui. Para quem estava aqui, agora está aqui, evoluiu bem. Né? Ou aqui, depende do seu referencial. Né? Mas você está aqui. E aí, você cai, você se degrada. Você comete algum erro muito grave, muito absurdo, ou entra num processo de fascinação, de percepção errada da existência, e vai afundando nas suas convicções equivocadas. Às vezes, esse vento no rosto não é porque a gente está voando, não, é porque a gente está afundando, caindo, queda livre para baixo. Quando a pessoa chega aqui, se você olhar, né, houve uma evolução. Ela começou a evoluir aqui. Agora ela está aqui. Ela evoluiu, mas ela se degradou. A caminhada estava aqui. Estava por ter vindo aqui. Daqui ela ascensiona. Isso é degradação. Aí depois que ela conseguiu ser resgatada pela espiritualidade, André Luiz ficou 8 anos no umbral, isso é nada. Tem gente que fica 100, 200, 300, 800 anos. Quando a pessoa finalmente consegue evoluir, chegou aqui, talvez entre esse momento que ela cometeu um tremendo erro, insistiu no erro e foi afundando, esse caminho todo pode ser que tenha demorado até chegar aqui, até ficar aqui purgando no baixo umbral e até subir, talvez tudo isso tenha demorado 500 anos, 300 anos, 700 anos. É a trajetória de cada um. Então ela voltou. Veja, ela não regrediu, ela não voltou para trás aqui. Ó. Ela não regrediu, ela se degradou. E aí ela vai continuar sua trajetória. Mas alguns irmãos dela, mônadas, talvez estejam lá na frente. Ela ficou para trás. Então, na trajetória evolutiva, o espírito jamais regride, mas se degrada. Eu quis trazer essa imagem porque isso é bastante sério. Que a gente possa observar a nossa trajetória, não quero assustar ninguém, né? Mas eu ouvi essa metáfora essa semana, eu achei incrível. Né? A pessoa disse, então a pessoa está então com um vento no rosto, achando que está voando, talvez esteja afundando, né? Caindo. Porque podemos sim, nesse sentido, nos degradarmos em alguns conceitos. Né? A natureza é um grande sinal disso. Quando a gente fala que tem retrocessos políticos, retrocessos ambientais,
coisas assim, né? Nos últimos 2 anos também, aumentou em mais de 400 novos agrotóxicos para serem utilizados na natureza. Quando se destrói uma árvore, quando se extingue uma espécie evolutiva, isso tem efeitos no nosso psiquismo. Isso tem efeitos no nosso psiquismo, não é? Então, que abordemos, eu vou deixar essa imagem aqui que é bonita, antes de eu ler, daqui a pouco eu leio juntos, mas vamos deixar essa imagem para falar. Uma abordagem sugerida pela espiritualidade é: procure reproduzir na sua vida material a harmonia celestial. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Podemos nos degradar, mas em essência somos essa centelha divina. O que devemos fazer com esta vida, então? Tanto quanto possível, do nosso jeito, respeitando nossos limites. Trazer a harmonia celestial para a harmonia terrena. É a maneira da gente falar, é a maneira da gente se portar, é a maneira como nós organizamos a nossa casa. Cada um tem um desafio com relação a isso, eu tenho também, né? Manter uma ordem, manter uma postura. E nesse contexto, a espiritualidade nos chama a atenção, e é uma outra religião, a igreja messiânica, que diz isso, né, que é uma religião de origem oriental, japonesa, assim como a Seishonoye, que diz assim: tenha plantinhas em casa, plante uma pequena horta sem agrotóxico, descubra a magia da natureza. Plante ali coisas simples, né? Um alecrim, um manjericão, né? Mesmo no apartamento, cultive um pouco, tenha contato com a natureza, tenha um animalzinho, né? Nós precisamos da natureza para que ela desperte em nós um determinado tipo de afeto. Porque quanto mais eu vou destruindo a natureza, mais eu vou perdendo compaixão. E vou considerando normal o que é bizarro, grotesco e inaceitável. Então, algumas pessoas ficam boquiabertas e perplexas com a sociedade que está se formando. Sim, justamente quando se destrói muito a natureza, as pessoas ficam mais violentas. Uma coisa não está desconectada da outra. Faz todo sentido. Quando um espírito acorda no plano espiritual, você já leu livros sobre isso, a natureza é agradável, bonita, tem bosques, pássaros, lagos, tudo é bonito, tudo é harmônico, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Quando a descrição é de umbral, é uma antinatureza. Porque a natureza, ela é inóspita, agressiva, dá medo, agride, porque é uma desnatureza, não é? Então, é justamente a natureza e como tratamos os animais que revelam qual é o nosso nível ético de evolução. Em que aspecto evolutivo nós estamos, né? Então, convém que nós consigamos sair dessa engrenagem louca de destruição e morte que o agronegócio implantou mesmo. E todas as pessoas não se dão conta, né? A gente não dá conta do tamanho de agressividade aí. Então, que a gente procure contato com a natureza. Plantar uma plantinha, ter um animalzinho para irmos mantendo acesas essa chama, essa centelha da compaixão, né? Estamos no mês de dezembro e celebramos o nascimento do governador planetário, da maior luz que já aportou sobre esse planeta. Por uma questão de tempo, eu vou passar rapidamente aqui. O Elias foi quem cuidou de 99% de todos esses slides, por isso que eles estão tão bons e bonitos assim. E aqui tinha várias passagens, mas eu acabei pulando um pouco. Mas vamos nos pegar aqui a essência. Em 1966, em Antologia Mediúnica do Natal, através do Chico Xavier, Irmão X, Humberto de Campos, escreve essa antologia, né? E no capítulo 44, Os Animais ante o Natal. O livro inteiro é um poema sobre o nascimento de Jesus,
né? É uma ode de amor à vinda de Cristo à Terra. E neste capítulo, os anjos estão conversando entre eles. E aí há toda uma fala, e eu anotei apenas a última, porque o que ocorre, olhando aqui a capa do livro, é José e Maria precisavam de um lugar porque foram dar à luz a Jesus. Eles estavam fugindo de Herodes. E aquela lei, né, é um governo que extermina os seus, né? E todas as crianças iam ser exterminadas. Ele estava preocupado com o nascimento do rei dos judeus. E então, José e Maria precisavam estar em um outro lugar. E não tinha onde eles ficarem. À noite, as temperaturas do deserto caem abaixo de zero. É muito quente de dia, muito frio de noite. E aí eles conseguem um lugar e a pessoa não dá a menor importância para eles, que tinha um homem com uma mulher grávida, dando à luz quase. E ele manda esse casal, então, assim, vocês, né? Sim, sem dar muita atenção, para onde ele guardava os animais. Porque os animais não podiam ficar no tempo, porque eles morreriam, né, com uma temperatura dessas. O que os anjos estão falando aqui, Ebenezer, Gabriel, os próprios anjos é que auxiliaram a chegada de José e Maria para esse estábulo. Porque, se não fosse o calor dos animais, Jesus teria morrido. Maria não suportaria dar à luz ao relento, sem o aquecimento ideal. Quem deu o aquecimento ideal para o nascimento de Jesus? Os animais. E aí um dos anjos diz isso aqui no final da história, da crônica. Não será isso o motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia do Natal? Emmanuel, num outro texto, vai escrever: o Senhor encontrou junto dos animais o seu primeiro lar, na insegurança da estrebaria. O que Emmanuel está nos dizendo, o que Humberto de Campos escreveu, é que quando Jesus veio ao mundo, ele só pôde vir de maneira segura porque o corpinho dos animais, os corpos dos animais, aqueceram o corpinho de Jesus e de Maria, para que não tivessem hipotermia, não é? E nenhum ser humano, com exceção, obviamente, de papai e mamãe, José e Maria, não havia uma parteira, né, uma doula. Né? José fez o parto de Maria. Não havia nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano foi convidado, digno de assistir ao nascimento de Jesus. Mas aos animais foi permitido. Quem viu o nascimento de Jesus? O burrinho, a vaquinha, o camelinho, a ovelhinha, o jumentinho. Os animais viram. Os animais assistiram à chegada do Mestre Jesus. E então Ebenezer, diz: se nós celebrássemos o Natal de maneira espiritual, não comeríamos carne no dia do Natal. Nós comemoramos ou bebemoramos o Natal de maneira social. Se houvesse um esforço real de celebrar Cristo a partir do Espírito, já teríamos entendido que os animais merecem reverência e não se põe bicho morto, pelo menos na ceia de Natal. E aí a gente vê o quanto a espiritualidade nos mostra um caminho e o quanto a gente não vê. Eu havia dito que Kardec faz uma pergunta que me surpreende. Sim, me surpreende a pergunta de Kardec, mas no mundo ocidental, a primeira pessoa que fala sobre vegetarianismo é Platão. O livro A República, do Platão. A República é um livro que fala sobre república e democracia, e Platão concebe uma cidade perfeita.
Primeiro tem a cidade ideal, que está na ideia, e como fazer essa cidade ideal, que está na ideia, vir para este mundo material. Então, Platão escreve essa sociedade perfeita. E aí ele diz, nessa sociedade as pessoas terão que ser vegetarianas. Porque a gente vai precisar devastar uma parte da natureza para plantar, não é, grãos, frutas e os vegetais todos para o alimento das pessoas. Só que, se nós quisermos comer carne, vamos ter que desmatar o dobro desse espaço para colocar os víveres. E depois vai ter que desmatar de novo o triplo do espaço dos víveres para plantar alimentos para esses bichos, porque eles são enormes. Uma vaca precisa... Por que tem tanta soja? Né? Não são vegetarianos que comem soja. Às vezes as pessoas... Alguém uma vez me falou, nossa, mas os vegetarianos... Né, é tanta soja. Não, mas não é para suprir os vegetarianos. A soja é para suprir o gado. Por exemplo, os outros víveres, porco, galinha, eles nem comem soja, mas criam lá uma ração cheia de hormônios, né? E com soja. E inclusive, altera a própria maneira normal do animal se alimentar, né? Então, na República de Platão, Platão já estava falando sobre isso. Então, o primeiro a falar sobre vegetarianismo, o primeiro de todos, dentro do mundo ocidental, isso nasce na filosofia grega, com Platão, neste livro, que foi escrito ali por volta de 380, 400 anos antes de Cristo. E lembrando, para nós espíritas, Sócrates e Platão têm grande importância. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec coloca várias palavras para a gente estudar, para saber o que significava, né? Escriba, fariseu, publicano, e ele escreve 4 páginas, 5 páginas, não me lembro agora, 4, 6, 8 páginas, só sobre a filosofia de Sócrates e Platão. Né? Em faculdade, o Espiritismo às vezes é chamado de neoplatonismo, de tão semelhante que é. Em essência, é a mesma religião, né? Um outro nome que não podemos deixar de esquecer é Francisco de Assis. É ele, inclusive, que cria o presépio. Porque como Francisco de Assis, em plena Idade Média, inaugura o vegetarianismo dentro da própria estrutura da igreja e da religião, criando uma nova ordem, que né, hoje chamamos de franciscanos, mas não era isso, e hoje a gente não entra para falar dele. Mas qual foi a ideia do Francisco? Quando ele colocou os animaizinhos ali, colocou ali José, Maria, Jesus, os reis magos que chegaram depois, que chegaram do Oriente, né? Melchior, Gaspar e Baltazar, eles vêm do Oriente Extremo, né, seguindo a estrela oriental, né, a estrela guia, quer dizer, pessoas que se orientavam pela natureza, sabiam que tinham nascido Jesus, e são pessoas que vêm de um outro lugar, de uma outra religião, né, mas sabiam do nascimento de Jesus e vieram trazer seus presentes, ouro, incenso e mirra. Então, Francisco cria o primeiro presépio, coloca os pastorzinhos, né, os pastorizinhos, e o objetivo é despertar o nosso afeto e a nossa compaixão pelos animais. Vamos chegar a uma parte aqui um pouco mais técnica, vamos encerrar às 9h30, a gente vai procurar não passar. A gente vive num mundo de cultura carnívora, ou onívora. Você compra lá qualquer carne e tem um animalzinho sorrindo, né? O que é uma barbaridade, né? O porquinho sorrindo, a galinha sorrindo, e lá dentro está o cadáver desse bichinho, né? Por que alguém se desperta, então, e assume nesse mundo contemporâneo se tornar vegetariano? No primeiro momento, por uma questão ética em relação aos animais. Pela espiritualidade, quem trabalha em casa espírita sabe, dia de trabalho espírita não se come carne. Se a pessoa vai, então, trabalhar na Câmara com passe espiritual, não se come carne. Né? Então, por uma questão de espiritualidade.
por cuidado ao meio ambiente e pela sua própria saúde, né? Vamos mostrar aqui pesquisas mostrando vegetarianos mais saudáveis do que quem come carne. Vamos passar aqui por algumas denominações. Quem é o quê? Né? Ovo, os nomes clássicos técnicos, né, como são de fato, mas a gente chama todo mundo de vegetariano, né? Eu sou vegetariano. O primeiro aqui, ó, ovo-lacto-vegetariano. É uma pessoa que não come carne, não come nenhum tipo de carne, nem peixe, nem frango, nem carne, não come carne, mas come ovos e toma leite. Aí tem o ovo-vegetariano. Ainda me encontro nesse patamar, né? Quem já não toma leite, não ingere laticínios, não come carne, mas ainda está ingerindo ovos. Para quem vai continuar ingerindo ovos, eu faço aqui uma sugestão: evitem os ovos da granja, né? E possam comprar esses ovos, se vai permanecer nos ovos, respeitando o seu período de transição para o veganismo, ou se não pretende parar de comer ovos, a sugestão é que não sejam esses ovos da granja, né? Aí tem o lacto-vegetariano, que não come ovos, mas ainda toma leite e todas as bebidas lácteas, mas não come carne. Tem o vegetariano estrito. Ele não come nada de origem animal. Mas o vegetariano estrito, às vezes, usa um sapato de couro, um terno feito de lã de ovelha, alguma coisa assim. Quem que é o vegano? Eu acho que ninguém é vegano 100%. Né? A gente tenta ser o máximo possível. Quer dizer, ninguém é generalizar demais. Tem quem é vegano 100%, sim. É quando a pessoa renuncia total e completamente consumir o que quer que seja que tenha algo de origem animal, inclusive não usa roupas de couro ou que tenha ido em animais, inclusive não usa pasta de dente, shampoo, cosméticos que tenham sido testados em animais. Então, existem alguns produtos já que tem aquele símbolozinho, né, que indica que não é testado em animal. O vegano tem uma vida, como dizem os Hare Krishnas, free de karma. Não gera karma pesado para si, porque não tem, não usa nada que gerou sofrimento para outras espécies. Porque sim, sabemos que tudo que fazemos faz parte do nosso processo evolutivo e surge para nós como processos kármicos mais leves ou mais pesados, né? Eu vou passar aqui pela definição de veganismo da sociedade vegana e apenas dizer que, segundo o Conselho Regional de Nutrição, as dietas vegetarianas, elas atendem aqui, ó, todas as etapas do ciclo da vida. Inclusive, diminui o risco de doenças crônicas não transmissíveis. O que o Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo está dizendo é: sim, é saudável uma alimentação vegetariana e vegana. Ela é, inclusive, mais saudável do que uma alimentação que inclui as carnes, né? Estamos caminhando para o final, sugerindo aqui, então, livros. Esse do Dr. Eric é muito bem conceituado e ele tem uma boa série de canais, né? Uma série de vídeos no seu canal do YouTube. É uma das nossas sugestões, então, o Slywit, livro. What the Health é um documentário que está na Netflix e talvez no YouTube também. É um documentário muito agradável de assistir, ele não é tão pesado assim. A gente vai indicar aqui, né? É um bom documentário que a gente recomenda também. Falando um pouco aqui sobre o impacto ambiental, antes de continuarmos, né? Sobre o impacto do que comer carne afeta na natureza, né?
Aqui tem um quadro dizendo o que... Aqui em São Paulo a gente tem uma coisa, na cidade de São Paulo, segunda-feira sem carne nas escolas e tal. Foi um projeto de um prefeito de alguns anos atrás aqui, do Haddad, né? E aqui é um quadro do quanto um dia sem carne já impacta positivamente no meio ambiente, né? Tem um estudo que não está aqui, que fala que se um vegano deixar o seu chuveiro aberto 24 horas por dia, 365 dias no ano, imagina, um chuveiro aberto o tempo todo, esse vegano ainda economiza mais água no planeta do que quem come carne uma vez por dia ou 2 ou 3 vezes por semana. Tem uma conta assim, né? Porque a gente entra nesse quadro aqui, ó, a água que você não vê. Então, rapidamente. Para produzir 1 litro de cerveja, são necessários 5,5 litros de água. Eu vou dizer que está no lucro. Ok aqui essa composição. E cerveja não não tem nada de origem animal, né? Que é só para a gente mostrar a comparação. Imagina 1 quilo de arroz na sua mesa agora. 1 quilo de arroz bonitinho, quentinho, saído, prontinho. Foram necessárias 2.500 litros de água para esse 1 quilo de arroz no final. Agora, olhemos aqui para a carne de boi. São necessários 17.100 litros d'água para 1 quilo de carne, depois que a carne está pronta no seu prato. É uma conta a respeito do quanto se gasta de água, por exemplo, para hidratar a vaca, o quanto ela bebe de água, o quanto se gastou para plantar aquela soja que virou pasto, que virou ração para essa vaca comer. Então, é um estudo que se chama a conta d'água do boi, ou a água invisível. Então, para 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Para 1 quilo de carne, 17.100 litros. Aqui tem esse quadro, então, para você apreciar a diferença. A manteiga é impressionante, é a maior de todas. Para cada 1 quilo de manteiga, foram gastos 18.000 litros d'água. Os vegetais são muito menos, né, quando a gente compara. Para 1 quilo de banana, quase 500 litros d'água, né? Para 1 quilo de batata, pense na batata pronta, na sua mesa já, inteirinha ali, né, bem cozida ou frita, se você prefere. 132,5 litros de água. Para 1 quilo de frango, 3.700. A gente vê que essa conta é forte, sim. Em algum momento isso vai colapsar. Em algum momento vai colapsar, né? Outro documentário sensacional e que vale a pena ser lido aqui, é um dos filmes que são produzidos, patrocinados, né? Não esqueci o nome, mas enfim, você sabe quem é, daqui a pouco eu lembro. Por um momento deu um branco, mas esse rapaz aí, o ex-namorado da Leonardo DiCaprio, esquecendo todos os nomes aqui. Esse filme, o ex-namorado da Gisele Bündchen, né? Esse filme vale também a pena ser visto e... obrigado, Elias, pelo toque. E ele não é forte. Pode ser assistido, né, porque tem alguns filmes aí que a gente vai dizer, que a gente também recomenda, mas a gente já avisa antes. Então, Waterhouse e Cowspiracy, você pode assistir tranquilamente. Ele vai te instruir sobre essa indústria, mas não vai te agredir muito ou tanto, assim. Você vai conseguir assistir todo. Infelizmente, nós não vamos aprofundar aqui um estudo muito interessante. Essa pergunta é óbvia, né? Se a escravidão humana ainda existisse no Brasil, você seria a favor ou contra? Todos nós seríamos contra. Aqui é a capa de um livro escrito pelo Bezerra de Menezes. O livro é de 1866. A escravidão acaba no Brasil em 1888. Ele escreve 20 anos. É um ato também de coragem e revolucionário.
20 anos antes da libertação dos escravos, o Brasil estava numa polvorosa. Os senhores de escravo, os donos, os latifundiários, donos dos grandes latifúndios, então, de cana-de-açúcar e café, não queria de forma alguma abrir mão da mão de obra gratuita que eles tinham, que era a mão de obra escrava trabalhando para eles. Bezerra de Menezes era deputado-geral da província. Sim, Bezerra de Menezes foi político. E ele escreve um livro cujo título é esse aqui, ó. A escravidão do Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Não é bem um livro, é um opúsculo, é um livrinho, um livretinho, que ele escreve para circular. Imagina o nível de analfabetismo no Brasil nessa época. Porque ele apresenta num congresso um plano de libertação dos escravos, criação de escolas, alfabetização e inserção dos mesmos na sociedade. Isso 20 anos antes de tudo acontecer. Quer dizer, no auge, ele não foi um espírita que se escondeu, não é? Ele mostrou ao que veio. Ele contribuiu como pôde, como espírita e político, para diminuir a desigualdade social. E veja você, ele também defendia a preservação das florestas. E ele já estava preocupado, e ele escreveu um artigo e defendeu no Congresso a necessidade de proteger a floresta da Tijuca, porque ele dizia que era preciso preservar as florestas brasileiras. Esse é Allan Kardec, ou melhor, o Kardec brasileiro, não é isso? Adolfo Bezerra de Menezes tem alguns nomes, algumas alcunhas, né? O devoto de Maria, o médico dos pobres, o Allan Kardec brasileiro. Um dos maiores nomes da doutrina espírita. Sim, se posicionou ao lado dos escravos, querendo inseri-los na sociedade, com planos de criação de escolas, alfabetização, e se preocupou com o meio ambiente. Então, às vezes nós espíritas precisamos estudar mais as biografias daqueles que a gente reverencia. Daqui a pouco, às 22 horas, tem a corrente de cura do Dr. Bezerra de Menezes. É esse o homem. Então, a gente passa mais à frente para irmos caminhando para o encerramento. Teremos de saltar alguns slides. Empatia é isso aqui, ó. Você vê essa tartaruga, você quer colocar ela, né, da maneira certa. Você tem naturalmente uma vontade de ajudar, né? Frase do Paul McCartney: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Paul McCartney, gravada aqui. O Paul McCartney, assim como Leonardo DiCaprio, assim como Joaquim Fênix, são grandes patrocinadores dessa empreitada vegana e ambiental no planeta. 3 nomes mundialmente conhecidos que usam parte do seu dinheiro e a sua fama, não para o seu ego, não para a sua idolatria, mas para uma causa importante para o planeta. Olha, essa fonte do IBGE é de 2015. Ela já está ultrapassada. Mas mesmo assim é impressionante. Por mês, no Brasil, são abatidos 2.500.000 vacas. Uma por segundo. Enquanto estamos falando, imagine quantas vacas foram abatidas. 3.200.000 porcos. E frango, 467 milhões. Mais ou menos 180 frangos por segundo. É muito grave toda essa dor e todo esse sofrimento. Existem mais animais no planeta do que gente. Eu vou pular os vídeos. Quem tiver no grupo, a gente sugere que fique no grupo. A gente tem alguns vídeos interessantes, a gente vai postando, e eu vou pular, não vou passar nenhum deles aqui. Outro documentário, esse é belíssimo, Terra. Esse é bem bonito de ser visto e desperta em nós uma reverência pela natureza.
Tudo isso depois a gente coloca no grupo, né? O Elias aqui interage mais e sabe mais lidar com isso. Esse rapaz aqui, o Gary Yourofsky, em inglês a gente pensa assim, ó, Yourofsky, né? Assim, não, Yourofsky. É fantástico. Essa palestra, chamada a palestra mais importante que você vai ver, ela é extraordinária, mas ele tem outras coisas igualmente maravilhosas. São talvez o maior ativista do mundo, assim, um dos maiores, né? Esse documentário é antigo, é um clássico e ele é forte. Carne Fraca é um documentário forte. Terráqueos, também, um filme fortíssimo, que já tem aqui o Joaquim Fênix, né, na narração dele, na versão original, e necessário. Terráqueos, um filme necessário. Segundo a Xuxa, ela se tornou vegetariana e depois vegana a partir deste vídeo. E o documentário mais forte de todos é esse aqui, na minha opinião, Dominion. Então, assim, se você quer assistir, o mais completo é esse. Vai direto para o Dominion. Receia não ter estômago de ver a verdade tal qual é, igual o Keanu Reeves no filme Matrix 1, não é? Quando o Morfeu o chama para uma conversa, ele conhece o Morfeu e ele vai apresentar duas pílulas, uma azul e uma vermelha, e ele diz, se você tomar uma pílula, a azul, você vai acordar na sua cama e vai achar que tudo isso aqui não passou de um pesadelo, e você segue a vida, como sempre seguiu. Ou, toma a pílula vermelha, eu te mostrarei a verdade, né? Esses documentários mostram a verdade, mas eles dosam de maneiras diferentes. What the House e Cowspiracy é claro, cristalino, e você assiste tranquilamente. Terráqueos, A Carne é Fraca e Domínio vai te mostrar a realidade sem filtros. Cowspiracy e What the House vai ter filtros. Tem uma preocupação com quem está assistindo. Dominion mostra a verdade de fato, como é, e a crueldade do nosso sistema. Eu suportei ver 9 minutos de filme. Não consegui continuar. Faltou um aqui, tem um filme sensacional, novo e muito divertido na Netflix, chamado Dieta dos Gladiadores, em português. É um que a gente também super recomenda e ele está mais agradável, mais fácil de ser visto. E não fala nada dos animais e tal. Bom, eu vou tentar parar de compartilhar. Acho que foi, né? Deu tudo certo, né? Tudo certo? Ah, então tá ótimo. Sim. Pessoal, é isso. A gente conseguiu reduzir nesse tempo essa abordagem. Bom, é isso aí. Lígia, com você. Agradeço a todos, sempre um grande prazer estar aqui. O assunto às vezes é meio pesado, é um pouco inóspito, às vezes é difícil, não é? Mas, enfim, é um trabalho aí que a gente está compartilhando. Gratidão por todos por estarem aqui. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao Denilson, né, que aceitou de prontidão, né, é um privilégio para todos nós, né, estarmos aqui reunidos e compartilhar, né, dessas informações aí tão preciosas, né, eu acho que é um privilégio. Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente durante a palestra do Denilson e reforçando, né, como ele disse, né, se puderem, permaneçam no grupo lá do WhatsApp, né, que a gente vai estar sempre alimentando com vídeos, informações, né, e com projetos aí para 2021 de outros eventos, né, e assim que tudo se normalize, eventos presenciais também, né, por que não? Né, então a gente vai estar sempre alimentando lá, tá bom? Eu vou ler uma mensagem aqui para a gente poder encerrar, que eu acho que vem de encontro, né, com
com tudo que o Denilson falou, né, com tudo que a gente acredita, porque eu acho que tudo começa pela nossa autotransformação, né? E essa mensagem vai falar um pouquinho disso. Comece pela autotransformação. Existe uma frase do filósofo Lao Tse que diz: se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se quiseres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Comece a mudança pelo autoconhecimento. Transforme a sua vida e isso impactará significativamente as pessoas que convivem com você. Realize os seus sonhos e seja a prova de que as coisas podem dar certo e que os projetos podem ser bem-sucedidos. Viva a sua melhor versão e seja um exemplo vivo a ser seguido. Então, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que eu espero de coração que a palestra, que o nosso objetivo, enquanto unidos aí no grupo GEV, né, que tenha sido uma contribuição divina na vida de vocês na noite de hoje, né, e que a gente possa ter plantado aí uma sementinha, seja para mudança de ponto de vista, ou seja para evolução de conceitos, mudança de comportamento, de percepção. Eu acho que essa foi a nossa maior intenção com o evento e com a palestra, né, Denilson? Então, queria agradecer imensamente, beijo no coração de todos, e em breve estaremos juntos aí com mais algum evento, né, a gente vai postando lá no grupo. Elias, obrigada a todos que estiveram com a gente, boa noite e gratidão para vocês. Gente, vai Boa encerrar. noite a todos. Boa noite, Parabéns, gente. Denilson, pela Fiquem excelente com palestra. Deus. Ô, Devair, muito obrigado, gratidão a todos. Vamos fazer uma pequena oração aqui de encerramento? Vamos bem singela, assim. Nós rogamos a espiritualidade que está conosco, que nos auxilie nessa transformação, que possamos estar em sintonia com os propósitos maiores, e que possa desabrochar cada vez mais o nosso amor pela natureza, pelos animais, que possamos aprender a viver em sintonia com as forças naturais que o Criador nos ofertou. Gratidão. Muita gratidão a todos, gratidão, Lígia, você é sensacional, uma simpatia, ainda bem que você está aqui intermediando sempre. Gente, muita gratidão, que possamos nos encontrar em breve, virtualmente e depois pessoalmente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite.